Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero vos dizer que eu estou muito feliz com vocês, nesse momento. Para você que está aí conectado nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um motivo muito grande de poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma palavra de Deus, continuação do estudo da prosperidade através da obediência, né? Vocês sabem muito bem que quando se obedecem à palavra de Deus, nós teremos muito a ganhar, nós teremos vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer vitória sem medidas, porque Deus ele desce sobre nós com a bênção tal que vem, louvado seja o nome do Senhor, satisfazer aí toda a sua necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é como eu venho desde o começo falando aqui, que não é correndo atrás do materialismo que nós vamos conseguir. Se nós corrermos atrás do materialismo e não tivermos compromisso com o reino de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode-se até conseguir as coisas, porém, como eu falei, né, algo adquirido sem a sabedoria, sem o temor de Deus, é uma riqueza podre. Louvado seja o nome do Senhor. E as bênçãos ficou para nós, como desde Gênesis, nós vem falando lá do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fez tudo para proveito do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor, a planta, os animais, tudo para alimento do homem. E alguém fala assim, mas é errado falar sobre esse assunto e tal. Não. E deixa eu te falar, como eu já falei aqui outra vez para vocês, repito novamente, se nós estamos usando aquilo que Deus nos deu, se nós estamos utilizando com sabedoria, até porque nós somos mordomos, nós somos co-herdeiro com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, então todas as coisas do Pai são nossas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há sempre uma maneira, né, de se adquirir bens, riquezas, até porque tudo pertence ao Senhor. E se o Senhor, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, nós somos herdeiros também. Amados, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, versículo 21 e o 22, se não me falha a memória, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 20 ao 22, vai dizer assim, cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Olha o versículo 21, foste chamado sendo escravo? Ele faz uma pergunta, não te preocupes com isso, se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo, é de Cristo. Então, nós fomos chamados para trabalhar para o reino de Deus. Esta é a nossa maior preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo 21, ele fala é bem claro, bem enfático, quando ele fala, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isto, se ainda podes ser livre. Aproveita a ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isto? Se você foi chamado sendo pobre, ouça isso no nome de Jesus, não se preocupes com isto, porque tem oportunidade ainda de prosperar, de conseguir algo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele te dá esta oportunidade. E como se conseguir? Para se conseguir, aí como eu prometi aqui da outra vez, que eu iria falar um pouco de Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a seguir, vai nos dizer aqui, tem uma regra, né, para que nós possamos ser abençoados. Em primeiro lugar, os discípulos, ele chega para Jesus e Pedro pergunta assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos, ganhar com isto?
Talvez os discípulos naquele momento estavam preocupados apenas com o material, até porque tinha pessoas ali que dependiam das suas profissões para cuidar das suas famílias, né? Para estarem cuidando dos seus filhos, sua esposa e tal, aqueles que estavam sobre os seus cuidados. Aí Jesus falou assim, olha, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, tal. Pode ver aqui que a colocação que Jesus fala é assim, ninguém há que tenha, né, corrido atrás de tudo isso aí, não. Aí primeiro fala que tenha deixado casas, mãe, pai, por amor a mim, quer dizer, buscar primeiro a mim, né, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, como diz lá em Mateus capítulo 6, né, aí quando Jesus fala assim, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, tudo isso aí, né, por amor a mim, receberá 100 vezes tanto aqui na terra e por fim a vida eterna. Então, primeiro se deve sim buscar ao Senhor. É o que diz aqui Deuteronômio capítulo 28. Veja só, os versículos 1 a seguir vai falar sobre as bênçãos. Olha só, se atentamente observares a voz do Senhor teu Deus, vejam só, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vocês entendem aqui, vocês veem aqui a potência, né? A força que tem esta palavra, se atentamente observares a voz do Senhor teu Deus. Então, nós temos em primeiro lugar que observar, que atentar, né? Perfeitamente a esta palavra, aos cuidados, aos mandamentos do Senhor. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Vejam só, aqui não está mandando nós correr primeiro, buscar, né, desesperadamente, né, os bens materiais, não. Primeiramente, é simples, é tão simples, você simplesmente obedeceu a voz do Senhor teu Deus, né? Fez conforme a palavra do Senhor tem te ordenado, aí o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te dar, né, tudo que você necessita, vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Veja o versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Né? Aí, no versículo 3 em diante, ele começa a falar quais são as bênçãos que viriam ao seu encontro. Agora, será que depois de nós observarmos atentamente os mandamentos do Senhor nosso Deus, e agora, quando as bênçãos vierem ao nosso encontro, nós vamos rejeitar e dizer, não, isso aí não é de Deus, e vamos nos afastar e vamos desprezar? Não, de maneira nenhuma. Né? Os hebreus estavam lá no deserto e Deus estava mandando maná todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles começaram a rejeitar o maná a qual o Senhor estava enviando para eles. Nós devemos, né, acatar tudo aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor está nos proporcionando, porque isso aí são a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Então, se nós ouvirmos o Senhor, então as bênçãos virão ao nosso encontro e nos seguirão. Agora, não é nós corrermos atrás, né, de bênçãos, correr atrás de... Não fazer como fez aquele povo lá no capítulo 6 de João, que anteriormente o Senhor tinha então, aí quando eles foram atrás de Jesus no dia seguinte, depois que Jesus havia multiplicado os pães, e eles tinham, né, saciado ali a sua fome, e no dia seguinte eles foram atrás do Senhor novamente, mas não com a intenção de buscar a Deus, de buscar ao Senhor Jesus, de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, não, de guardar os seus mandamentos, não, mas eles foram atrás de Jesus porque haviam comido pão e tinham saciados. Aí Jesus falou assim, olha, vocês estão me buscando não porque vocês viram um milagre, ou seja, ouviram a minha voz, não, vocês estão me buscando porque comeste o pão e vos saciaste.
Eu vos digo, trabalhai não... Veja só a colocação que Jesus aqui falou. Eu vos digo, trabalhai não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, nós temos que buscar em primeiro lugar o pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pão que não perece, que é a palavra de Deus, que é obedecer. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. Olha só, é no capítulo 6, versículo 26, ele fala: em verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Então, amados, devemos buscar ao Senhor, trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós fizermos isto, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus, né, como diz o versículo 2 de Deuteronômio, capítulo 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas para isso nós temos que ouvir. Ouvir é o quê? Cumprir os mandamentos do Senhor. Aí o versículo 3 ele diz: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Certo? Então, se você mora na cidade, você tem o seu emprego, louvado seja o nome do Senhor, aonde você passar, você é bem sucedido, você é bendito. Ouça isso no nome do Senhor. E também serás bendito no campo. Se você for para o campo, for cuidar de ovelha, de animais, de gados, né, de plantação, então você será bem sucedido também, porque você está guardando a palavra do Senhor. E Deus dá o crescimento, Deus dá a fartura para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre. Olha, até os teus filhos, os filhos, né, louvado seja o nome do Senhor, serão bênçãos na sua vida. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. Então, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo seu, louvado seja o nome do Senhor, prosperará. Ouça isso no nome de Jesus. Não vai morrer nenhuma das crias dos teus animais. As suas plantações não vai dar fungos, não vai dar bichos, não vai comer, não vai corroer, porque você será bendito, porque você obedece à voz do Senhor teu Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, quando nós fizermos tudo que o Senhor tem mandado, se nós corrermos principalmente, né, primeiro, atrás do dono da bênção e não atrás da bênção, então você será bem sucedido por onde você passar. Ouça isto no nome de Jesus. Versículo 5 diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que se levantarem contra ti, se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Da tua presença. Veja só, versículo 8. O Senhor mandará que a bênção, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, em nenhum momento você vê a palavra mandando você correr, né, atropelar os concorrentes, né, falar mal dos produtos dos concorrentes, não, porque tão somente você só obedece à voz do Senhor nosso Deus e todas essas bênçãos seguirão você. Não é você que vai seguir ela, não é você que vai atrás dela. Elas vão te seguir e vai te alcançar. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos,
Nós sabemos que as bênçãos do Senhor foram e são para nós, louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 3 de 1 Reis, nós temos a história de Salomão, né? Conforme aqui, até nós demos uma pinceladinha aqui, quando Deus pede para Salomão pedir o que quiser, louvado seja o nome do Senhor, e seria feito na vida de Salomão. E Salomão, ele não buscou, não se preocupou em crescer, em ser ilustre no reino, em mostrar para os outros que ele era um rei bem-sucedido. Não. Salomão pede sabedoria a Deus, né, para conduzir um tão grande povo, para estar no meio de um tão grande povo, para saber entrar e sair, para saber julgar, né, aquele povo. Então ele pede sabedoria ao Senhor. E Deus não deu somente sabedoria, mas como também deu riquezas. E ele é citado, né, no Novo Testamento, quando os discípulos estão preocupados com o que haveria de comer, com o que haveria de beber, lá no capítulo 6 de Mateus. E Jesus, ele fala que nem Salomão, com toda a sua força, com toda a sua riqueza, se vestiu tão lindo, tão, né, maravilhosamente como as plantas, como as aves do céu que não plantam, não semeiam. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem o seu mantimento, ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, quando nós nos preocupamos com o reino em primeiro lugar, em buscar sabedoria para ganhar almas, para fazer a obra de Deus, e etc, etc, então grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. E Deus fala para Salomão: olha, como não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste muitos dias, né, para vingar os teus inimigos, eu vou te dar o que me pediste, e também te darei riquezas, como nenhum outro rei na terra, louvado seja o nome do Senhor, terá o que eu estou te dando agora. Amados, Deus, quando Ele vê que você, de coração, está buscando, louvado seja o nome do Senhor, mas não adianta barganhar com Deus, né? Achar que vai fazer algo para a obra de Deus, que Deus tem que fazer. Não, busque a Deus, adore, então somente faça a vontade do Senhor e no tempo certo, sem cobrança, sem cobrar a Deus, até porque Deus não é nosso empregado, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Pai e Ele sabe se você, louvado seja o nome do Senhor, a hora que você está precisando de uma bênção. Às vezes você fala assim: mas já fiz tanto e tal, não recebi ainda, tal. Deus sabe, Deus prepara as pessoas, Deus sabe o momento que a pessoa está preparada, porque se Deus der qualquer momento que nós pedimos, nós não vamos dar valor e não vamos saber administrar. Então Deus primeiro prepara as pessoas para dar. Quando Deus vê que o herdeiro é muito menino ainda, Deus não vai dar uma criança, porque está sob tutor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus espera que a pessoa amadureça, que a pessoa cresça, ouça isso no nome de Jesus. Isso aí é espiritualmente, que a pessoa cresça para que recebam as bênçãos do Senhor. Se for menino, amado, não vai estragar, não vai, né? Por isso que quando um herdeiro, ele herda os bens de seu pai, enquanto ele é criança, ele tem um tutor, tem alguém para cuidar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, assim somos nós. Nós não vamos ter tudo de mão beijada se nós não estivermos preparados, se nós ainda formos menino, formos criança. Ouça isso no nome do Senhor, criança espiritual. Então, devemos buscar primeiro a Deus, devemos estar preparados, com o coração preparado, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor e saber administrar depois de adulto, depois que sua fé está aí, né, arraigada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que você não vai mais, né, ser orgulhoso, passar na cara dos outros, né, dos mais humildes, que você não vai pisar em ninguém com aquilo que você recebeu. Tem pessoas que recebem as bênçãos do Senhor e começam a desprezar, né, até os seus amigos de infância, já não querem mais andar com os pobres, não querem andar com mais humildes, já procuram grupinhos no seu nível para estar, né, andando, já tem os seus grupinhos à parte. Não é bem assim, queridos. Então nós temos que ser maduros, nós temos que ser adultos para receber, adultos espirituais, para receber as bênçãos do Senhor. Deus não vai dar de qualquer maneira. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos buscar
sabedoria, conforme nós lemos lá em Provérbios 8, né, que a sabedoria ela clama ali para mim, para você, para que nós possamos adquiri-la, buscar ela pela madrugada, encontrar. Eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. Ali é a sabedoria clamando para que nós possamos adquiri-la, para nós podermos receber as bênçãos do Senhor. Nós vemos muitas pessoas reclamando, mas olha, o irmão fulano de tal, quando não tinha nada, era diferente, hoje ele como tem alguma coisa, já passa por nós, já não fala isso, aquilo, outro. Amados, não pode ser assim, não pode deixar o orgulho entrar no coração, porque você é herdeiro, então você está sendo menino muitas vezes, quer mostrar para as crianças, crianças quando recebem um brinquedo, muitas vezes quer exibir, quer mostrar que tem aquele brinquedo para seu coleguinha, na inocência dele, muitas vezes, nós, na nossa maldade, como criança, é maldoso, né? Não é como as crianças que, na verdade, são sem maldade, não. Às vezes nós, com a nossa maldade mesmo, queremos mostrar que temos, né? Tem pessoas que até agradecem, né? Agradece com um tom de orgulho, muitas das vezes, como assim, eu consegui, você não consegue e tal, mas não pode ser assim, temos que continuar humilde, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê que Isaac abençoa Jacó, pensando que ele era Esaú, ouça isso no nome de Jesus, conforme nos fala lá em Gênesis, né, capítulo 27, se não me falha a memória, né? Capítulo 27 de Gênesis, Isaac ali, ele abençoa a Esaú, louvado seja o nome do Senhor, porque foi enganado por Jacó, então ele abençoa Jacó, pensando que era Esaú, aliás, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 27, versículo 28 de Gênesis, nós vamos ver isto, ouça isto no nome de Jesus. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de todos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Né? Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Vejam só, essas são as bênçãos que Isaac ele profere aqui na vida de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele profere essa bênção na vida do seu filho, quando Isaac ele pede para Esaú, que era caçador, pegar uma caça do mato e fazer um guisado e levar até ele, porque ele estava próximo à sua morte. Ele queria comer um guisado preparado pelo seu filho, ouça isso no nome de Jesus. E quando a sua mãe, ela está escutando ali, ele falando com Esaú, Isaac ali falando com Esaú, para que ele fosse pegar essa caça, e Jacó era muito apegado à sua mãe. A sua mãe vai lá, fala com Jacó, olha, mata um cabrito aí, pega aí um cabrito aí no quintal, mata e faz um guisado e leva, traz aqui, nós vamos preparar e leva para o teu pai, para ele te abençoar, porque ele está mandando Esaú ir caçar uma bênção, e caçar uma caça lá, para fazer um guisado, para que ele possa, dispensar uma bênção aí na vida de Esaú, e essa bênção você tem que pegar, meu filho, vai lá. Aí Jacó, mãe, mas o Esaú é peludo, eu sou liso, eu tenho, não tenho pelo, sua mãe, deixa comigo, eu vou te ajudar. Foi lá, tirou a pele do cabrito e forrou os braços de Jacó e preparou o guisado, e antes que Esaú chegasse do campo, Jacó foi lá levar aquele guisado. Ouça isso no nome de Jesus. E ali Isaac abençoou ele, com todas as bênçãos que tinha que abençoar, que seria para o primogênito, Esaú, porém ficou as bênçãos para Jacó. E ali ele falou todas essas bênçãos na vida de Jacó, e Jacó então foi abençoado, Pois o Senhor te dê do orvalho, veja só, então essas bênçãos não é só para Jacó, é para nós hoje. O Senhor te dê, para você que está ouvindo, para você que está aqui neste momento, o Senhor te dê do orvalho do céu, a gordura da terra, essa bênção que o Senhor que eu dispenso agora para a sua vida em nome de Jesus, da gordura da terra e da abundância de trigo
e de mosto. Louvado seja o nome do Senhor. Do vinho, da alegria, do trigo, do mantimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a substância para a sua vida. Engrandecido é o nome do Senhor. Quando você fizer a vontade de Deus, quando você buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, você verá que Deus trará para a sua vida todas estas bênçãos. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, Davi também ele fala no capítulo 36, louvado seja o nome do Senhor, de Salmos 36, versículo 7 e o versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, Salmo 36, 7 e o versículo 8. Diz assim: quão precioso ó Deus, o teu constante amor, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartam da gordura da tua casa, tu lhes dás de beber da corrente das tuas delícias. Aqui está falando de abundância, aqui está falando de prosperidade, louvado seja o nome do Senhor. E como que tem pessoas que falam que a prosperidade não é para nós? Como que tem pessoas que falam que não pode se pregar, né, sobre o assunto de prosperidade, que o homem não pode ter riqueza, porque não pode amar a dois senhores, a Mamon e a Deus, Mamon que é o Deus do dinheiro, né? Ouça isso no nome de Jesus. Mas você já percebeu lá que não pode amar ou não pode adorar a dois senhores. Adorar, amar, nem amar. Então aqui a colocação fala que não pode amar a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, né? Ou vice-versa. Então aqui não pode ter sim o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, adorar ao dinheiro. Mas você pode possuir o dinheiro, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Não é que é pecado você tê-lo. Não, é pecado você pôr a sua esperança nele. É pecado você confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você só usa o dinheiro para as suas necessidades e para ajudar a necessidade de outros também, então você pode sim possuí-lo o quanto você conseguir, desde que seja com honestidade, certo? Porque se conseguir as coisas com infidelidade, com desonestidade, isso aí vai ser uma podridão dos ossos, como a Bíblia diz que a riqueza adquirida, né, desonestamente aí é uma maldade, que é com maldade, tudo isso aí é pecado. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus tem farturas para mim e para você sim. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não rejeites aquilo que Deus tem preparado para você. Quando Deus realmente prepara uma bênção para você, é porque Ele, né, vê que você está em primeiro lugar buscando a sua presença, buscando o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vê que realmente você cresceu espiritualmente, você é adulto espiritualmente, então você está preparado para receber do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 63 de Salmo, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, um salmo muito lindo ali, um salmo de Davi, quando ele estava no deserto lá, né, de Judá, e ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, eu te louvarei enquanto viver. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui é Davi falando para Deus, né? Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma, aí versículo 5 ele já fala: a minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, amados, quando nós obedecemos a Deus, buscamos ao Senhor, então vem a nossa alma se alegrará, né? A nossa vida, né, se fartará das bênçãos também aqui ele está falando aqui que a sua alma se fartará do tutano, quer dizer, a sua alma será sadia, será uma bênção, também o nosso corpo, é lógico, serão mantidos, teremos aí o mantimento na parte do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Davi estava no deserto quando ele faz esta oração. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí nós vamos agora lá para Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 e o 2. E nós vamos ver aqui, já estamos terminando, daqui a pouco nós estaremos já terminando esse estudo, mas viremos ainda com mais estudo, mais palavra de Deus para os nossos corações. Capítulo 55 nos diz assim, versículo 1: E vós todos os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas. É Deus fazendo esse convite. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Vejam só, veja o convite aqui ao sedento, que é feito aqui ao sedento. Ele pede para que a pessoa venha, a pessoa assim, mas só quem vai poder usufruir dos bens aqui dessa terra é quem tem dinheiro, quem já tem dinheiro. Olha, o convite aqui ao sedento é para que nós possamos vir, né, às águas, a todos aqueles que têm sede. E os que não tendes dinheiro aqui, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, a prosperidade é Deus quem cuida, é Deus quem dá. Então, somente quando ele fala comprar sem dinheiro, nós temos que nos apegar a isto, a ter a isto aqui, que quando se faz a vontade de Deus, quanto testemunho nós já vemos por aí, eu já sou testemunha disto, né? Deus cuida no mesmo detalhe, quando está muitas vezes as coisas faltando, Deus usa alguém, usa outro e supre as necessidades. Eu não tinha dinheiro, de repente chega algo que supre a nossa necessidade. É isso que Deus faz quando você tão somente se preocupa em buscar a presença de Deus, Deus vai suprindo a sua necessidade. Ouça isso no nome de Jesus, é o que nós começamos lá em Deuteronômio, capítulo 28. Atentamente ouvir a voz do Senhor, e o Senhor irá justamente cuidar de você em todas as suas áreas. Ouça isso no nome de Jesus. É só não ser menino, é só não ser criança, você terá a herança do Senhor sobre a sua vida. Ao versículo 2 ele fala: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí nós vamos ver aqui uma palavra que nós vimos lá em Deuteronômio 28, ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Vejam só, quando nós escuta a voz de Deus atentamente, então nós vamos comer o que é bom. É o que nós vemos falando desde lá de Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Então o Senhor nos abençoará, nos porá por cabeça e não por cauda, seremos benditos em todos os lugares que nós passarmos. Então é isso que eu quero falar para você, é isso que eu quero alertar a cada um aqui neste dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a capacidade de adquirir riquezas, né, é concedida por Deus aos seus filhos, né, aos filhos obedientes e fiéis, para conquistarem bens e também conservar o bem conquistado, né, e não perder mediante obediência e fidelidade diante do altar de Deus. Então Deus, ele com certeza presenteia seus filhos com riquezas de prosperidade, riquezas que vêm de cima. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se nós formos ver lá em Eclesiastes, né? Acho que é no livro de Eclesiastes, capítulo 5, se não fala a memória. Vamos ver aqui, rapidinho, capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 18 ao 20, nos diz assim, ó: Então percebi uma boa e bela coisa, alguém comer e beber e gozar de todo o bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu. Esta é a sua porção. Está vendo que Deus dá uma porção para cada um? Quanto ao homem, versículo 19, quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar. Olha só, aí tem pessoas que é contra se falar de riqueza. Vê só, quanto ao homem a quem Deus, quem que deu aqui? O próprio Deus. Para ver que esse Deus aqui está escrito com B maiúsculo, é Deus do céu. Deus deu riqueza e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a riqueza, Deus deu riqueza, Deus dá bens ao homem para ele usufruir daquilo que Deus pôs na sua mão. Versículo 1 vai dizer, versículo 20, não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu continuo, né, batendo na tecla. Não é pecado ter riqueza. O pecado é você amar ao dinheiro, né? Porque não se pode amar a dois senhores, ao dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas quando você possui com sabedoria, você pode ter quanto de riqueza você tiver. Ouça isto no nome de Jesus. É só não ser avarento. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, se você for lá para o livro de Tiago, Tiago capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, a gente vai ver que temos ali uma palavra de Deus, né, para nós, para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. 1:17, que vai nos dizer assim, vejam só: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva, toda a riqueza, todos os bens, vem lá do alto. É Deus quem te dá. Aí Jesus fala para Nicodemo que o homem não recebe nada a não ser que venha de cima. Então tudo que nós temos vem de Deus. É Deus que manda, é Deus quem dá. É a riqueza, como diz Eclesiastes, né, Salomão, vem lá de cima. Ouça isso no nome de Jesus. Então, como rejeitar? Louvado seja o nome do Senhor. Não posso, né, de maneira nenhuma, rejeitar. Se eu estou obedecendo a Deus, não posso rejeitar as bênçãos que vêm lá de cima, quando Deus realmente faz descer sobre as nossas vidas. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, me suporte só mais um pouquinho, nós já vamos terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 23. Estou falando aqui um pouco meio rápido para nós corrermos com esse assunto. Mas vai dizer assim: disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora chegou uma parte a qual eu quero vos dizer. Este Senhor aqui está falando para um mordomo, a qual o Senhor deu 10 talentos. A um deu 2 talentos, a outro deu 5, a outro deu 1, e assim sucessivamente. E aquele que pegou um talento, ele enterrou, não granjeou nada com aquele talento. Ouça isso no nome de Jesus. Quer dizer, não cumpriu a voz daquele senhor, daquele, né, dono daquele talento. Mas os demais, eles granjearam, né, conseguiram o dobro. E agora o senhor daquele servo fala: bom está, né, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, quando você é fiel naquilo que Deus tem te dado,
né, em cumprir atentamente a voz do Senhor teu Deus, o Senhor vai te encher de bens, o Senhor vai te encher de gozo. Ouça isto no nome de Jesus. Para sempre, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos apenas mordomos. Quando nós cuidamos bem das coisas de Deus aqui na terra, ouça isso no nome de Jesus, então nós teremos vitórias sem medida. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 41 ao 48, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver ali a mordomia, né, que o Senhor tem dado. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12, versículo 41 vai nos dizer assim, vejam só. Perguntou-lhe Pedro, Senhor, eu até citei no começo aqui, dizes estas parábolas a nós ou a todos? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 42 diz, respondeu Jesus, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser, né, em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá, versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará sua porção com os infiéis. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas, versículo 48, mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ouça isso no nome de Jesus. Deixa eu falar, como eu venho falando desde o começo, nós não somos herdeiros, somos mordomos, sim. Estamos cuidando de um bem que Deus tem posto em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus manda nós dar algo para alguém, nós temos que obedecer, porque os bens que está conosco é do Senhor, nós somos os mordomos e nós podemos ser castigados se caso nós não cumprirmos com este mandamento. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que pecado não é só você roubar, matar, né, adulterar, não. É quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, você comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a isto. Fala da visita, que você vai visitar alguém necessitado. Você sabe que o camarada está necessitado, porém, você não leva nada palpável, material, para que ele se alimente. Às vezes você sabe que ele está com fome. Vai lá, faz uma oração. A oração não vai encher naquele momento a barriga de ninguém. Temos que levar algo palpável. Mantimento, ouça isso no nome de Jesus, né? Vai, como diz a passagem, né? Vai lá, aquentai-vos, comei. Como você vai se aquecer se não tem uma roupa? Como vai comer se não tem uma comida? Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, quando se faz a vontade de Deus, Deus com certeza te dará estratégia, te dará muitas vitórias, te dará muitas bênçãos. Ouça isso no nome de Jesus. E para fechar, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, né? Que fala que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou vejam só, não é só um ou duas ou três, não.
mas como não nos dará com ele também todas as coisas? Ouça isso no nome de Jesus. Então, fica aqui para a nossa meditação, que a prosperidade vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba aí a vitória do Senhor, as bênçãos, a herança. Louvado seja o nome do Senhor, porque você já é de maior. Então você já é adulto espiritual. E se estiver preparado para administrar, né? Não fazer como esses mordomos aqui de Lucas 12, 41 a 48, que nós acabamos de ler, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então você provavelmente terá todas as vitórias que o Senhor tem preparado para a sua vida. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, se você for lá para o livro dos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 24, versículo 1 vai nos dizer, vejam só: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Você é do Senhor, todos os que nele habitam. Você é do Senhor, você é de Deus. E Deus tem esta preocupação em cuidar da sua vida, porque você também é do Senhor. O mundo é do Senhor e todos os que neles habitam. E Deus não quer nenhum de seus filhos, né, passando por necessidades, passando por momentos difíceis que nunca se acabam. É óbvio que vem, né, algumas provações, mas elas devem ser passageiras em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito mais, né, referências aqui, mas o tempo vai ficar muito longo se caso nós formos mais à frente, né? Espero que em breve nós podemos estar trazendo mais assuntos como este, em nome de Jesus, para nossas vidas, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse daquilo que é seu, daquilo que o Senhor tem te dado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te abençoar. Engrandecido é o nome do Senhor. Basta tão somente nós cumprirmos a palavra de Deus atentamente. Como diz Josué 1:8, né? Ler de dia e de noite, tendo cuidado de guardar, né? Louvado seja o nome do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que prosperará, para que nós possamos prosperar. Ouça isto no nome de Jesus. Olha, o Senhor, ele fala assim, que um pai sendo ruim, falando aqui do pai, né, fisicamente, sendo ruim, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais, aqui está falando também do Espírito Santo, como nos dará também com ele todas as coisas, né? Muito mais o Senhor não negará bens algum àqueles que o buscam, nem o Espírito Santo, né? Quando pede o Espírito Santo também, o Senhor não nega nas nossas vidas. Então é material, é espiritual, é tudo. O Senhor tem cuidado da minha e da tua vida. Se alguma coisa estiver dando errado, não ponha a culpa em Deus. A culpa está em mim. Por eu talvez não estar obedecendo, cumprindo atentamente ao pé da letra os mandamentos do Senhor. Porque é inevitável, se a pessoa que é humilde, que sabe administrar, que tem a sabedoria, está fazendo a vontade de Deus, é inevitável que a bênção não venha na vida dele. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.